Zé Felipe olhava pela janela de seu apartamento em Goiânia, o celular tremendo em suas mãos. Já havia digitado e apagado a mensagem pelo menos 10 vezes. Depois de 6 meses separados, ele finalmente reuniu coragem para enviar. Vi, você toparia fazer uma viagem comigo? Só nós dois, queria conversar direito sobre tudo. A resposta de Virgínia demorou 3 horas para chegar, mas quando veio, trouxe uma pontinha de esperança. Para onde? Lembra daquela pousada em Pirenópolis que sempre falávamos em ir? Consegui reservar para o fim de semana. Virgínia hesitou. Os últimos meses haviam sido difíceis, a separação aconteceu em meio a mal-entendidos e orgulho ferido de ambos os lados. Mas uma parte dela ainda sentia falta daquele sorriso fácil do Zé, das conversas até altas horas, dos planos que faziam juntos. Tá bom. Mas sem pressão, ok? Só conversas. No sábado de manhã, Zé Felipe chegou cedo para buscá-la. Virgínia desceu com uma mala pequena e os óculos escuros que ele sempre dizia que a deixavam ainda mais bonita. O silêncio inicial no carro foi quebrado pela playlist que ele havia feito, todas as músicas que marcaram a relação deles. Você lembra de tudo mesmo, né? Ela disse, meio sorrindo pela primeira vez. Lembro até da cor do esmalte que você usava no nosso primeiro encontro. A viagem de 2 horas foi recheada de memórias compartilhadas e risadas tímidas. Em Pirenópolis, a pousada era exatamente como imaginavam, rústica, aconchegante, com uma vista linda das montanhas. Durante o almoço, Zé Felipe finalmente tocou no assunto. Vi, eu sei que estraguei tudo. Meu orgulho, minha teimosia, você tentou me falar e eu não escutei. Virgínia mexeu na comida, pensativa. Não foi só você, Zé. Eu também fui orgulhosa demais para admitir quando estava errada. Passaram a tarde caminhando pelas ruas de pedra da cidade histórica, visitando ateliês e tomando sorvete como faziam no início do namoro. À noite, sentados na varanda da pousada sob um céu estrelado, as conversas ficaram mais profundas. Você acha que a gente pode tentar de novo? Perguntou ele, segurando a mão dela com cuidado. Não sei, Zé. Machucou muito, sabe? Mas estar aqui contigo me faz lembrar por que nos apaixonamos. Então vamos devagar. Sem pressa. Quero te reconquistar do jeito certo dessa vez. No domingo, na volta para Goiânia, Virgínia se surpreendeu não querendo que a viagem acabasse. Quando ele a deixou em casa, ela se virou antes de entrar. Zé. Oi? Podemos marcar um jantar semana que vem? Só nós dois, sem pressa, como você disse. O sorriso dele iluminou o rosto inteiro. Claro, Vi. Vai ser um novo começo. Enquanto ela subia para o apartamento, Virgínia sorriu para si mesma. Talvez algumas histórias mereçam mesmo uma segunda chance. Na terça-feira seguinte, Zé Felipe estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro. Escolheu o restaurante com cuidado, não muito fancy para não parecer que estava forçando, mas especial o suficiente para mostrar que levava aquilo a sério. O mesmo lugar onde tiveram o primeiro encontro oficial, 2 anos atrás. Virgínia chegou pontualmente às 19h30, usando um vestido azul que ele nunca havia visto. Estava linda, mas ele percebeu a cautela em seus olhos. Oi, disse ela, um pouco tímida. Oi, Vi. Você está linda. Durante o jantar, conversaram sobre trabalho, família, os cachorros dela, tudo menos o elefante na sala. Foi só na sobremesa que Virgínia tocou no assunto. Zé, eu preciso te falar uma coisa. Esses meses separados me fizeram perceber muita coisa sobre mim mesma. O coração dele disparou. Conta. Eu sempre tive medo de me entregar completamente, sabe? E com você era diferente, você me fazia querer baixar a guarda. Acho que foi isso que me assustou tanto quando começamos a brigar. Zé Felipe assentiu devagar. E eu sempre tive mania de querer resolver tudo sozinho, sem dividir os problemas contigo. Minha mãe me ligou semana passada e falou que eu sou teimoso igual meu pai. Virgínia riu, a primeira risada genuína da noite. Sua mãe sempre foi sábia. Ela perguntou de você, aliás. Disse que sente sua falta nas churrascos de domingo. Eu também sinto falta dela, e do seu pai fazendo aquelas piadas sem graça. Saíram do restaurante e caminharam até o carro dele devagar, nenhum dos dois querendo que a noite acabasse. Vi, posso te fazer uma proposta? Fala. Que tal se a gente fizesse isso direito? Começar devagar, se conhecer de novo. Sei que parece estranho depois de 2 anos juntos, mas sinto que a gente se perdeu no meio do caminho.
Virgínia parou de andar e olhou para ele. Tipo namoro à distância, mas morando na mesma cidade, brincou. Tipo isso. Encontros, conversas, sem pressa para voltar a morar juntos ou tomar decisões grandes. Só, tentando de novo. Ela ficou em silêncio por um momento, observando o movimento da rua. Tá bom. Mas tem algumas condições. Quais? Primeira, nada de ciúme bobo. Confio em você, você confia em mim. Fechado. Segunda, a gente conversa sobre tudo. Sem guardar mágoa, sem fazer drama por coisa pequena. Fechado também. E terceira. Ela sorriu marota, você vai ter que me conquistar de novo. Flores, serenatas, o pacote completo. Zé Felipe gargalhou. Você não vai pegar leve comigo, né? Nem um pouco. No sábado seguinte, Virgínia acordou com o barulho do porteiro eletrônico. Era 8 horas da manhã. Vi, tem um rapaz aqui embaixo com um café da manhã para você. Desceu de pijama mesmo e encontrou Zé Felipe na portaria com uma cesta de vime cheia de pães, frutas, suco de laranja e flores. Bom dia, princesa. Pensei que podia começar conquistando seu estômago. Zé Felipe, você é maluco. Ela riu, meio sem jeito com o porteiro observando a cena toda. Maluco por você, respondeu ele, sem nenhum pingo de vergonha. Subiram juntos e tomaram café da manhã na varanda do apartamento dela, conversando sobre os planos para o dia. Era estranho como parecia familiar e novo ao mesmo tempo. Sabe o que eu mais senti falta? Disse Virgínia, mordendo um morango. Do quê? Dessas suas maluquices. Você sempre fazia questão de me surpreender. E você sempre fingia que achava brega, mas eu via que gostava. Eu gostava mesmo. Ainda gosto. Zé Felipe sorriu e segurou a mão dela por cima da mesa. Então vamos ver onde essa segunda chance vai dar, né? Vamos ver, concordou ela, entrelaçando os dedos nos dele. Lá fora, o sol de Goiânia brilhava forte, como se estivesse abençoando aquele novo começo. 2 semanas depois, Virgínia já havia se acostumado com as surpresas diárias de Zé Felipe. Às vezes era uma mensagem de bom dia com uma foto dele fazendo careta, outras vezes eram flores deixadas na recepção do escritório onde ela trabalhava. As colegas já brincavam que ela tinha um admirador secreto, sem saber que era o ex-namorado tentando reconquistá-la. Gente, olha só, disse Carla, sua melhor amiga do trabalho, mostrando o celular. O Zé Felipe postou uma música no Instagram ontem à noite. Não era aquela que vocês sempre cantavam juntos no carro. Virgínia olhou para a tela e sentiu o coração apertar. Era tudo por você, do sorriso maroto, a música que tocou no primeiro show que foram juntos. Ele está mesmo levando isso a sério, murmurou. Naquela noite, ela ligou para ele. Zé, vi o story. Ah, vi? Estava pensando em você quando ouvi. Você sabe que isso não é justo, né? Usar nossas músicas contra mim. Ele riu do outro lado da linha. Guerra é guerra, Virgínia. E eu vou usar todas as armas que tenho. Idiota, ela disse, mas estava sorrindo. No final de semana seguinte, Zé Felipe apareceu no apartamento dela com uma proposta diferente. Que tal se a gente fosse visitar meus pais hoje? Eles estão loucos para te ver. Virgínia hesitou. Conhecer a família novamente significava que as coisas estavam ficando sérias outra vez. Não sei, Zé, não é cedo demais. Olha, minha mãe já comprou ingredientes para fazer sua lasanha favorita. Se você não for, ela vai ficar brava comigo. Você contou para ela que a gente está tentando. Contei que estamos nos dando uma segunda chance. Ela disse que sempre soube que você ia voltar. A casa dos pais do Zé Felipe ficava num bairro residencial tranquilo. Quando chegaram, Dona Marlene saiu correndo para abraçar Virgínia. Minha filha. Como eu senti sua falta. Oi, Dona Marlene. Também senti saudades da senhora. Dona nada. Você sempre foi da família. Seu José, pai do Zé Felipe, estava na área fazendo churrasco. Era um homem de poucas palavras, mas quando viu Virgínia, abriu um sorriso enorme. Ô menina, que bom te ver aqui de novo. O moleque aqui ficou insuportável esses meses todos. Pai, reclamou Zé Felipe. É verdade. Só falava de você, só escutava música triste. Seu José, não precisa exagerar, riu Virgínia. Exagerar nada. Marlene, conta para ela da vez que encontramos ele chorando ouvindo Jorge e Mateus. José, deixa o menino em paz, intercedeu Dona Marlene,
mas estava rindo também. Durante o almoço, Virgínia se sentiu em casa novamente. A família sempre a tratou como filha, e estar ali a fez perceber o quanto havia sentido falta daquele carinho. Vi, disse Dona Marlene quando estavam lavando a louça juntas, posso te falar uma coisa? Claro. Eu sei que vocês passaram por dificuldades, mas o Zé Felipe nunca deixou de te amar. Às vezes as pessoas precisam se perder para se encontrar de novo. Virgínia secou um prato em silêncio. Eu também nunca deixei de amar ele, Dona Marlene. Só estava com medo. Medo de quê, filha? De me machucar de novo. De não dar certo. A mãe do Zé Felipe parou de lavar os pratos e segurou as mãos de Virgínia. Filha, amor verdadeiro sempre dá medo. Porque é a única coisa na vida que vale a pena arriscar tudo por ela. Quando voltaram para a área, Zé Felipe estava tocando violão e cantando baixinho. Virgínia reconheceu a música imediatamente. Era uma composição dele, que havia feito para ela no aniversário de 1 ano de namoro. Eu sei que errei, sei que machuquei, mas meu coração só bate por você. Se você me der mais uma chance, vou provar que nosso amor pode vencer. Ela sentiu os olhos marejarem. Ele havia mudado a letra original, adaptando para o momento que estavam vivendo. Quando terminou de cantar, o silêncio tomou conta da área. Zé Felipe olhou diretamente para ela. Essa é nova, disse Virgínia, tentando disfarçar a emoção. Compus semana passada. Chama Segunda Chance. Poto. É bonita. É verdadeira. Na volta para casa, os dois ficaram mais silenciosos que o normal. Quando ele parou na frente do prédio dela, Virgínia não desceu imediatamente. Zé. Oi. Obrigada por hoje. Sua família é especial. Eles te amam, Vi. Sempre amaram. Ela se virou para olhá-lo. E você? Eu? Eu nunca parei de te amar. Nem por um segundo. Virgínia sentiu o peito apertar. Pela primeira vez desde que começaram a se encontrar novamente, teve vontade de beijá-lo. Mas sabia que ainda não era a hora. Boa noite, Zé. Boa noite, Vi. Ela saiu do carro e caminhou até a entrada do prédio. Antes de entrar, se virou e acenou. Ele ainda estava lá, esperando para ter certeza de que ela havia entrado em segurança. Algumas coisas nunca mudavam. E talvez fosse exatamente isso que ela mais amava nele. Um mês depois do almoço na casa dos pais dele, Virgínia percebeu que estava ansiosa para receber as mensagens matinais do Zé Felipe. Havia se tornado parte da rotina dela, acordar, pegar o celular e sorrir com alguma bobagem que ele mandava, uma foto do café da manhã dele, um meme, ou simplesmente um bom dia, linda. Mas naquela quinta-feira, pela primeira vez em semanas, não havia mensagem nenhuma. Ela tentou não dar importância, mas conforme o dia passava, a preocupação crescia. E se ele tinha desistido? E se havia conhecido outra pessoa? À tarde, Carla percebeu seu nervosismo. Vi, você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa? O Zé Felipe não mandou mensagem hoje de manhã. E daí? O homem tem vida própria, né? É, mas, ele sempre manda. Todos os dias. Gente, você está apaixonada de novo mesmo, né? Admite. Virgínia suspirou. Acho que sim, Carla. E isso me apavora. Às 18 horas, quando estava saindo do trabalho, o telefone tocou. Era ele. Vi, desculpa não ter mandado mensagem hoje. Tive que viajar de última hora para resolver uns problemas no escritório de Brasília. O alívio que ela sentiu foi tão grande que chegou a ser constrangedor. Ah, tudo bem. Não precisa se desculpar. Preciso sim. Sei que você já se acostumou com minhas mensagens matinais. Não é isso, é que. É que você sentiu minha falta, ele completou, com aquele tom provocativo na voz. Talvez, admitiu ela. Que bom. Porque eu senti muito a sua. Volto amanhã à noite. Podemos jantar no sábado? Podemos. Ótimo. Tenho uma surpresa para você. No sábado, Zé Felipe chegou no horário combinado, mas em vez de irem para um restaurante, ele a levou para um lugar que ela não esperava, um estúdio de gravação. O que a gente está fazendo aqui? Lembra da música que eu cantei na casa dos meus pais? A Segunda Chance? Essa mesmo. Gravei ela. Queria que você fosse a primeira a escutar a versão final. Eles entraram no estúdio, onde um técnico de som os aguardava. Virgínia se sentou no sofá enquanto Zé Felipe mexia nos controles. Pronta? Ela assentiu, e a música começou a tocar. A voz dele preenchia o ambiente,
acompanhada de um violão suave e um arranjo simples mas bonito. Era a mesma letra que ela havia escutado, mas a produção dava uma dimensão completamente nova para a canção. Quando terminou, ela estava com os olhos cheios de lágrimas. Zé, isso está lindo. Você acha? Mais que lindo. É nossa história. Ele se aproximou e se sentou ao lado dela no sofá. Vi, tem uma coisa que eu preciso te falar. O tom sério dele a deixou apreensiva. O quê? Eu não gravei essa música só para você escutar. Mandei para uma gravadora. Eles querem lançar como single. Sério? Zé, que incrível. Mas só vou fazer isso se você deixar. Afinal, é sobre nós dois. Virginia ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Você está me perguntando se pode ganhar dinheiro cantando sobre nosso relacionamento? Estou perguntando se você se importa de nossa história virar música. Porque se você não quiser, eu não lanço. Ela olhou para ele, vendo a sinceridade em seus olhos. Lança. Tem certeza? Tenho. Mas com uma condição. Qual? Se a música fizer sucesso, você me leva para jantar no restaurante mais caro de Goiânia. Ele riu e puxou ela para um abraço. Fechado. E se não fizer sucesso? Aí você me leva no mais barato mesmo. Deal. Naquele momento, abraçados no estúdio, Virginia percebeu que algo havia mudado. A cautela que mantinha há semanas estava dando lugar a algo mais profundo. Não era mais sobre dar uma segunda chance, era sobre construir algo novo em cima do que já existia. Zé. Acho que estou pronta. Pronta para quê? Para parar de ter medo. Para tentar de verdade. Ele se afastou um pouco para olhar no rosto dela. Tem certeza? Tenho. Mas devagar ainda, tá? Sem pressa. Sem pressa, concordou ele, beijando a testa dela suavemente. Era o primeiro beijo, mesmo que só na testa, desde que começaram a se reencontrar. E para ambos, foi como se uma porta que estava entreaberta finalmente tivesse se aberto por completo. 3 meses depois, Segunda Chance estava tocando em todas as rádios de Goiás e começando a ganhar projeção nacional. Zé Felipe não conseguia acreditar quando o empresário ligou dizendo que a música havia entrado no top 10 do sertanejo universitário. Vi, você não vai acreditar, gritou ele ao telefone. Calma, respira primeiro, riu Virginia do outro lado da linha. A música chegou ao número 8. 8, Vi. Você sabe o que isso significa? Que você vai ter que me levar naquele restaurante japonês caríssimo que eu sempre quis ir. Isso e muito mais. Significa que nossa história está tocando o coração das pessoas. E era verdade. Nas redes sociais, as pessoas compartilhavam a música marcando ex-namorados, contando suas próprias histórias de reconciliação. Virginia havia criado um perfil fake só para ler os comentários. Era emocionante ver como outras pessoas se identificavam com o que eles haviam vivido. No final de semana, eles foram juntos ao primeiro show onde Zé Felipe cantaria a Segunda Chance ao vivo. Era uma casa noturna em Goiânia, nada muito grande, mas para ele representava tudo. Virginia estava na plateia quando ele subiu no palco. Quando chegou a hora da música, ele procurou por ela no meio da multidão. Essa próxima música, disse ele no microfone, é especial. Fala sobre segundas chances, sobre não ter medo de amar de novo. E eu quero dedicar para a pessoa que me ensinou que o amor verdadeiro vale qualquer risco. Os olhos dele encontraram os dela na plateia, e Virginia sentiu o coração disparar. Quando ele começou a cantar, ela percebeu que havia mudado uma parte da letra. Eu sei que errei, sei que machuquei, mas meu coração só bate por você. Você me deu mais uma chance e provou que nosso amor pode vencer. A plateia cantou junto, mas Virginia só conseguia olhar para ele. No final da apresentação, Zé Felipe desceu do palco e caminhou diretamente até ela, sem se importar com as pessoas ao redor. E então, gostou da nova versão? Por que mudou a letra? Porque não é mais sobre pedir uma chance. É sobre agradecer por ela. Virginia sorriu, e pela primeira vez em meses, não hesitou. Se inclinou e o beijou, ali mesmo, no meio da multidão que aplaudia. 6 meses depois, eles estavam de volta a Pirenópolis, não para uma tentativa de reconciliação, mas para celebrar. Segunda Chance havia se tornado um hit nacional, e Zé Felipe havia sido convidado para gravar um DVD com outros grandes nomes do sertanejo. Quem diria que nossa briga ia dar nisso? Brincou Virginia, enquanto caminhavam pelas mesmas ruas de pedra onde haviam começado a se reencontrar. Melhor decisão que eu tomei foi mandar aquela mensagem.
Mentira. A melhor decisão foi me deixar escolher o restaurante para comemorar. Eles riram, e Zé Felipe parou de andar. Vi, tem uma coisa que eu quero te falar. De novo essa conversa séria? Você me assusta quando fala assim. É sério mesmo. Mas bom sério. Ele tirou uma pequena caixinha do bolso, e Virgínia sentiu as pernas bambearem. Zé Felipe. Calma, deixa eu falar primeiro. Esses meses me provaram que a gente não estava errado da primeira vez. A gente só estava imaturo. Agora eu sei que quero construir uma vida contigo, de verdade. Sem pressa, mas com certeza. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples mas lindo. Virgínia, você quer casar comigo? De novo? Ela olhou para o anel, depois para o rosto dele, depois para a cidadezinha ao redor onde tudo havia recomeçado. De novo? É, porque tecnicamente a gente já estava planejando casar antes de terminar. Ah, então isso é só continuação do plano anterior? Não, isso é um plano completamente novo. Com pessoas completamente novas que aprenderam a se amar de novo. Virgínia sorriu, estendendo a mão. Então sim. Aceito me casar com você de novo. Quando ele colocou o anel no dedo dela, algumas pessoas que passavam pela rua pararam para aplaudir. Um casal de idosos se aproximou. Parabéns, meninos. Quantos anos de namoro? Zé Felipe e Virgínia se entreolharam e riram. É uma longa história, disse ela. A melhor parte é que ainda estamos escrevendo, completou ele. O casamento foi simples, na fazenda dos pais do Zé Felipe, com apenas família e amigos próximos. Durante a festa, ele pegou o violão e cantou Segunda Chance para a esposa, que já não era mais sobre tentar de novo, mas sobre ter conseguido. Virgínia, de vestido branco e sorriso radiante, cantou junto com todos os convidados. Quando a música acabou, ela pegou o microfone. Quero agradecer a todos que estão aqui hoje. E especialmente ao meu marido, que me ensinou que às vezes a gente precisa se perder para se encontrar de verdade. Ela olhou para ele, que estava ao seu lado segurando o violão. E para quem está ouvindo nossa música por aí e passa por momentos difíceis no relacionamento, às vezes vale a pena lutar por quem a gente ama. Mas só se os dois estiverem dispostos a crescer juntos. Zé Felipe puxou ela para um abraço, e os convidados aplaudiram. Naquela noite, dançando lentamente no quintal da fazenda sob as estrelas do cerrado, Virgínia sussurrou no ouvido dele. Sabe o que eu mais amo nessa nossa história? O quê? Que ela não tem fim. É só o começo. E realmente era. Porque as melhores histórias de amor não são sobre finais felizes, são sobre recomeços que valem a pena.